Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada e hoje vamos comentar alguns comentários aqui recentes, bem interessantes, não é? Que é com aquele tipo de assunto que faz parte do nosso propósito aqui no canal, que é justamente falar sobre confessionalidade e sempre tentar trazer para as pessoas, não é, desse mundaréu evangélico que estão, digamos assim, absolutamente envolvidas nesse relativismo teológico, né, nessa Babel teológica das emoções, não é? O que é de fato a fé reformada, né? Especialmente para combater o modismo e fazer com que as pessoas, não é, que realmente querem, por convicção, serem cristãs reformadas, não é, elas possam realmente ir pelo caminho certo, que é o caminho da confessionalidade, beleza? Mas esses comentários aqui que eu vou ler, eles só fortalecem, tá? Só fortalecem, só é, servem como realmente combustível mesmo, porque animam bastante e mostram muito bem o propósito do canal, né? Então, isso realmente me anima a continuar trabalhando, a continuar falando sobre esse assunto, porque mostra que há uma necessidade grande, né? É mais um comentário, ou mais comentários, que vão nos mostrar de maneira muito clara quando alguém é confessional, não é, na tradição reformada, e quando alguém, mesmo frequentando ou sendo membro de uma denominação que tem tradição reformada, não é. Não sei nem o que está fazendo lá, mas tudo bem. Vamos para os comentários, tá? Dá uma olhadinha aqui. Então, o perfil aqui do @MrB66 fez um comentário interessante num vídeo que eu acabei respondendo a um irmão, né, a respeito da IPB. Eu sou reformado de tradição continental, não sou presbiteriano, né? Presbiteral sim, presbiteriano não. Presbiterianos são nossos irmãos mais novos, mais jovens, né? De um século depois, digamos assim. E também um outro chamado Ricardo PG, né? Fez comentários aqui interessantes. Eu vou ler primeiro o comentário do Ricardo PG, tá? Para vocês terem uma noção do que foi dito aqui. O primeiro comentário é esse aqui, olha. Foi no vídeo que eu fiz, né? Saibam entender, né? Quando eu falei sobre eu não estou nivelando batistas por baixo. Batistas, pentecostais e outros, não fiquem pensando em querer ser chamado de reformado como se isso fosse fazer vocês mais correto do que os outros. Esse aqui é o comentário do Ricardo PG. Isso não pode levar ao fanatismo doutrinário, provocando brigas e discussões. Vamos servir a Cristo e deixar de discutir assuntos que não levam a nada. Então, eu entendi a sua intenção, tá? E vou dar uma colher de chá. Eu entendi a sua intenção, mas o irmão não entende muito bem do que está falando, né? Porque eu entendo a sua intenção, mas nesse universo, né, neste mundo, existem sofismas, existem heresias, existem distorções. E é exatamente por isso que existem tradições cristãs distintas, e é exatamente por isso que existe, não é, confessionalidade e apologética, por exemplo. Porque nesse mundo, não é, e dentro da grande cidade cristã, não é, da cultura cristã, não é correto entender que todos estão errados, ou então que as diferenças que existem nas tradições, elas não são importantes, tá? Elas não são importantes e todas são válidas em todos os aspectos. Não é assim. Se você entende isso, você já relativizou o sentido do cristianismo ou até mesmo de servir a Cristo, tá? E isso, sinceramente, é apenas o fruto dessa Babel religiosa que vivemos, né? Onde, sabe aquele pensamento hipócrita que é: não, não há perdedores, todos somos vencedores. Isso é viagem, tá? Isso é viagem pura, irmão. Desculpa aí, mas é viagem pura. Isso não existe, certo? A verdade existe. E porque a verdade existe, é, eu preciso buscá-la. E muitas vezes na busca à verdade, eu vou identificar, não é, falas, teologias, filosofias que não são verdade, que são opostas à verdade, que são sofismas, que são erros, que são heresias, distorções, etc. Então isto é a nossa realidade. Negar isso é negar a realidade, tá? Então não é porque uma pessoa é cristã, ou então porque pessoas, não é, tradições ou grupos, denominações fazem parte do cristianismo, estão dentro do contexto cristão,
Isso significa dizer necessariamente que estão todos corretos. Muitas vezes, dentro do contexto cristão, há pessoas que creem totalmente errado, totalmente fora das escrituras. No meio cristão, há pessoas que não creem em Cristo como sendo suficiente Salvador. Você sabia disso? Por exemplo, se uma pessoa é cristã, não é, de uma denominação grande que seja, conhecida, não é, e não crê na obra perfeita de Cristo para a salvação que de fato salva, essa pessoa não está crendo em Cristo de acordo com a Escritura. De jeito nenhum. Mas o irmão saberia disso se fosse um confessional. Pelo jeito aqui, o irmão despreza, não é, estes distintivos, não é, históricos doutrinários. Se o irmão fosse um cristão reformado de verdade, confessional, assim que faz valer o nome, entenderia que muitas vezes as pessoas dizem que creem em Cristo, o que torna elas já parte do cristianismo, mas no fim elas creem em Cristo ao seu próprio modo e não de acordo com a Escritura. Certo? E as confissões, que você não parece gostar muito, ajudam esses cristãos a entenderem melhor a Escritura. Porque esse é o ponto central, a Escritura. Certo? Meu irmão tem uma ideia. Segura um pouquinho. Eu acho que vale a pena. Né? Não sei se você gosta muito de confissão de fé, mas vale a pena dar uma olhadinha na confissão de fé. Não é da sua comunidade, da igreja que você frequenta, pelo que eu estou vendo aqui. Se for a IPB, se for que é presbiteriana, mas se for a IPB, então são os padrões de fé de Westminster. Mas eu vou usar a confessionalidade, né, que eu subscrevo oficialmente. Pera aí, calma, relaxa. Cadê? Vamos dar uma olhadinha aqui Depois vamos perceber como isso nos ajuda a entender melhor, né? A questão da fé, né, da compreensão a respeito de Cristo, tá? Então, Dia do Senhor 11, no Catecismo de Heidelberg, eu sou um cristão confessional, tá? E isso aqui não substitui a Bíblia, né? Nossas confissões históricas, basicamente, são as nossas doutrinas, que continuamos defendendo hoje porque cremos de todo o coração, quando somos confessionais, e tais documentos explicam corretamente a palavra de Deus e, portanto, enquanto subscrevemos, eles são autoritativos para nós, tá? Então, vamos lá. Pergunta 29. Por que razão o Filho de Deus é chamado de Salvador? Aliás, chamado de Jesus, né? Que quer dizer Salvador. A resposta: porque ele nos salva de todos os nossos pecados. E porque em nenhum outro devemos buscar ou podemos encontrar salvação. Certo? Até aí, você pode pensar bem assim: não, mas aí todos os evangélicos, as denominações creem nisso. Será? Vamos lá. Pergunta 30. Aqueles que buscam com fervor a sua salvação ou bem-estar nos santos. Ih, já tocou nos católicos romanos agora, né? Em si mesmos e a galera que é sinergista. A maioria das igrejas evangélicas, diga-se de passagem. Ou em outra coisa qualquer, também creem no único Salvador Jesus Cristo? Resposta: não. Embora gloriem-se nele com palavras, tá vendo aí? Não é só dizer que é cristão. Essa galera toda é cristã, isso é fato. Fazem parte, porque estão confessando algumas doutrinas básicas que as identificam historicamente como cristãos. Como cristãs, mas muitas vezes isso não é apenas gloriar-se em Cristo com palavras, tá? Eles, na verdade, negam a Jesus como único Salvador. Se uma pessoa está dizendo, Jesus é o Salvador, eu creio nele. Porém, no entanto, todavia, eu preciso fazer a minha parte, porque senão não vou ser salvo. Essa pessoa não crê em Cristo como a Escritura revela. Logo, ela não tem fé de verdade. Tá? Ela acredita ao seu próprio modo e não de acordo com a Bíblia. Olha só. Então, continuando. As confissões nos ajudam a entender melhor isso. Pois das duas, uma. Olha a lógica aqui. Ó. Só uma é verdadeira, tá? Pois das duas coisas, só uma é verdadeira. Só uma é verdadeira. Tá? Não são verdades paralelas, não. Das duas coisas, só uma é verdadeira. Ou Jesus é um salvador incompleto, essa é a sua compreensão, porque eu acho que é de boa parte dos evangélicos. Ou aqueles que, pela verdadeira fé, aceitam esse salvador, têm que achar nele tudo o que é necessário para a sua salvação. Tá? Ou seja, há sim compreensões dentro da cristandade, ok, de que Jesus não é um salvador completo. Como é que nós podemos saber disso? Sinergismo. Só isso. É sinergista, não crê em Cristo de verdade, como revela a Escritura. Crê ou acredita do seu próprio jeito, tá? Então, respeito à boa intenção, mas o irmão parece não estar entendendo aqui não, tá? Essas discussões são importantes por causa disso, porque a verdade existe.
Se a verdade não existisse, se fosse tudo relativo, ninguém precisaria brigar. Então tava tudo certo. Qualquer um tá certo. Não importa, você pode ser pentecostal, não é pentecostal, pode ser testemunho de Jeová, pode ser qualquer coisa. Adventista, católico romano, ortodoxo, qualquer coisa que inventar, ia ser como uma frase que eu ouvi muitas vezes, né, na minha vida. O que importa é eu ir para um lugar onde tem Deus. Falar da palavra de Deus. Não, não é isso que importa. O que importa é se estão falando corretamente a palavra de Deus. Tá? E falar em Deus todo mundo fala. Então, pense nisso. Mas vamos para o segundo comentário dele, que é bem interessante, não é? Foi feito há 4 dias, e aí depois eu vou ler um comentário oposto e que vai nos fazer vibrar de alegria, tá certo? E reafirmar sólida glória. Mas vamos lá. Ele fala bem assim, olha, sou presbiteriano e não concordo com tudo da Confissão de Westminster. Não entendeu, né, irmão? Não entendeu, né? Não entendeu de jeito nenhum. Então, olha, sou presbiteriano e não concordo com tudo da Confissão de Westminster. Se eu não concordasse com tudo de uma confissão de fé da minha igreja, eu nem seria membro dela. Já começa por aí. De jeito nenhum. Isso aí pra mim não existe. Tá certo? Então, isso não é ser confessional, né? Então, sou presbiteriano, não concordo com tudo da confissão de fé de Westminster. Por exemplo, com relação ao quarto mandamento, a confissão é mais legalista que os fariseus da época de Jesus. Você não entende o que é farisaísmo, infelizmente, tá? E, veja, eu não subscrevo os padrões de fé de Westminster, tá? E, portanto, eu não tenho nenhum tipo de obrigação, ok? Em sei lá, difundir, divulgar, promover a maneira como os catecismos de Westminster abordam e ensinam o quarto mandamento. E posso dizer que sim, né, nos padrões de fé de Westminster, não é? Quando fala sobre a lei de Deus, o quarto mandamento, para ser um pouco mais claro, é bem específico. A confissão de fé é bem trabalhada e os seus catecismos também são bem trabalhados, bem específicos, têm muita maturidade teológica, diga-se de passagem, e são bem específicos, né? Detalhes do que ensina o quarto mandamento, o que Deus exige no quarto mandamento, quais são os pecados relacionados ao quarto mandamento, anexos com relação a isso, ok? E vai explicar. Porém, apesar de eu não ter, nesse sentido, a obrigação confessional, não é? Com os padrões de fé de Westminster, eu não posso discordar dos padrões de fé de Westminster. Porque a explicação é a explicação do quarto mandamento. Entendeu? O que você fala aí é fruto de uma ignorância absurda. Absurda. Você tem uma mentalidade totalmente evangelical e não reformada. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Tá? Você poderia dizer, não, eu acho que os padrões de Westminster são um pouco mais rigorosos. E isso é verdade, eu também concordo. Mas dizer que são legalistas, qual o sentido disso? Me diga, como é que uma confissão reformada que ensina a soberania de Deus absoluta sobre a salvação, o Deus da aliança que salva, que é fiel à sua aliança, ou seja, a confissão de fé é reformada e, portanto, ela expressa de maneira muito clara a graça de Deus. Como é que ela pode ser tão enfática na graça de Deus e ser ao mesmo tempo legalista? Isso para mim não faz o menor sentido. Então, é uma demonstração de que você não entende o que é a confissão de fé. Você é um evangélico no lugar errado. Você não é um cristão reformado, você é um evangélico no lugar errado. Porque não entendeu nada. E olha o que eu estou dizendo, eu estou falando como alguém que subscreve um catecismo que é muito mais simples, que é um catecismo reformado, mais antigo do que o do Westminster. Mas eu não posso dizer de forma nenhuma, por uma questão de consciência confessional, ou uma questão de conhecimento da palavra de Deus, que o que está na Confissão de Fé de Westminster é uma coisa legalista. De jeito nenhum. É mais específico, é mais detalhado. Legalista não. Tá? Só um comentário como esse merecia uma visitinha do conselho na sua casa. Porque isso não faz sentido nenhum. Tá certo? Mas vamos continuar aqui no comentário desse rapaz, né? Chamar a Confissão de Fé de Westminster de legalista nesse sentido é... Sinceramente... Então você tá numa igreja legalista? Então saia dela, cara. Se você acha que a igreja é legalista, da cabeça, não sabe, não tá nem pensando no que tá falando aí. Vamos lá. Olha o que ele vai dizer agora.
uma pessoa que diz que sou um presbiteriano, é membro da igreja presbiteriana, certo? É você que está dizendo, por sua conta e risco, é problema seu. Então, chamando a confissão de fé, ou o catecismo, os catecismos da igreja de legalistas, nesse sentido, não devemos viver dentro de uma caixinha apenas para se autodeclarar reformado. Mais uma vez, você não entendeu. O nome reformado, deixa eu tentar explicar aqui, viu? Deixa eu ver como. Caramba, é difícil, hein, cara? Ai, é difícil, velho. Difícil. Eu não sei se eu coloco história da igreja aqui no canal de português. Eu não sei. Vamos lá. Não devemos viver dentro da caixinha apenas para se autodeclarar reformado. Irmão, o nome reformado não é um selo de aprovação. Não é uma reivindicação exclusivista de fidelidade. Nem tem a ver com o sentimento que a pessoa tem a respeito disso. O nome é apenas um distintivo histórico de uma tradição cristã peculiar, apelidada de calvinismo. Só isso. É a nossa identidade histórica. Entendeu? E o que eu faço aqui no canal é só tentar tornar isso claro. Porque eu já tenho percebido que, rapaz, é difícil, hein? Tornar o entendimento do que é um reformado, do que é a igreja reformada no Brasil, não é uma coisa fácil, não. E eu entendo, cara. Né? Nós somos o povo que foi educado, né? Naquela campanha da época da Dilma, né? Pátria educadora, Brasil, pátria educadora, né? Tipo geração Paulo Freire, cara. Eu entendo a nossa dificuldade como brasileiros de entender um monte de coisa. É difícil, cara. É difícil pra caramba, porque, sinceramente, qual a dificuldade de entender isso aí, né? Vocês tratam uma coisa aqui como se fosse um tipo de juízo de valor, né? Como se isso fosse eu tentando me sentir melhor. E não tem nada a ver com isso, não. É só um distintivo. Tá? É só isso. Mais nada. E eu apenas esclareço essas coisas, né? Já que há dificuldade de muitas pessoas para entender. Mas vamos lá, continuar. E outra coisa, veja, é não pregar em outras igrejas por diferentes doutrinas. É porque quando o irmão fala isso, você está tratando a igreja de uma maneira muito externa. Você não. Você passou por uma boa catequese, irmão? Complicado, hein? E outra coisa é não pregar em outras igrejas por diferente doutrina. Olha, isso é complicado também, tá? Porque você vai usar um argumento aqui que não faz o menor sentido com o nosso contexto hoje, mas tudo bem. Olha. Este tipo de pensamento não tem nada de cristão. Então, não pregar em outras igrejas por causa de diferente doutrina não tem nada de cristão. Você usa termos que não fazem sentido com o que está sendo dito. Não faz. São argumentos ou pensamentos que são moldados ou guiados ou têm como base somente aquilo que é emocional. Você não está raciocinando direito, tá? Existe diferença e essas diferenças são pontuais. Pontuais, elas são sérias. Não podem ser desprezadas. Elas são tão sérias que nos dividem, olha só. Tão sérias, mas tão sérias que nos dividem. Entendeu? Elas são tão sérias que nós não podemos ceiar juntos. Por exemplo. Ah, que coisa feia. Nossa, como é que nós somos cristãos? Pois é, para quem não entende que a verdade existe e generaliza tudo e torna tudo relativizado, então, se o nome é cristão e acabou. Né? Engraçado é que não fazem isso pensando nos católicos romanos, por exemplo. Né? Não é isso? Eu também diria a mesma coisa, se fosse usar só esse argumento aí. Então vamos lá. Sempre vejo batistas pregando em presbiterianas e presbiterianos pregando em pentecostais. Então, o fato de você falar isso, meu querido, isso aí não é um testemunho positivo, não, viu? É muito contrário. É muito ao contrário aqui, tá? E o que você está dizendo aí, que você sempre vê, é um testemunho triste, tá? E até vergonhoso. É lamentável, porque é uma demonstração de evangelicalização. Essa palavra nem existe, eu acho.
evangelicalização, tá? É um testemunho de que a coisa está relativizada, né? Muito. Para isso acontecer, não dá, velho. Não dá. Olha o que ele vai dizer agora. Vai usar um argumento que não tem absolutamente nada a ver com o contexto aqui, tá? Vai querer comparar. Eu acho que ele não percebe, né? Bíblia, 2000 anos atrás, agora, não é a mesma coisa. Vamos acordar. O apóstolo Paulo não concorda com você. Eu vou esperar um minuto. Um tempinho de falar, porque eu tenho que ficar. Tenho que pensar um pouquinho sobre isso. O apóstolo Paulo não concorda comigo. Tô frito, hein, velho? O apóstolo Paulo não concorda comigo. Vamos lá. O apóstolo Paulo não concorda com você, pois ele nunca deixou de pregar por diferença de doutrina. Na época de Paulo, não existia denominações. Eu queria que o irmão entendesse isso, tá? E outra. A doutrina da igreja era uma em todo canto. Não existia a doutrina de Pedro, a doutrina de Lucas, de André, não, e de Paulo. O que era pregado nas igrejas, lá do início, era a doutrina apostólica. Ok? Uma verdade aqui, nessa igreja, lá do meu atrás, estou dizendo, era para todas as igrejas. Porque não havia denominações. As diferenças que existem doutrinárias hoje, elas são reais. Lá o que havia eram problemas de má compreensão doutrinária, mas era a mesma igreja. Era a igreja de Cristo que está em Corinto, a igreja de Cristo que está em Filipos, que está em Colossos, que está em Roma, que está na Galácia. Era isso, não eram denominações. Entendeu? Olha, para ficar claro, a igreja de Corinto não era uma denominação. Certo? Ok? Então não diga uma coisa dessa, que você está comparando a igreja de Cristo lá do início com as denominações de hoje. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tá? Denominacionalismo não é uma coisa bíblica. É uma consequência ruim da rebeldia humana. E infelizmente temos que viver com isso. Não dá para poder mudar isso agora. Só quem vai resolver esse BO, o próprio Cristo. Tá certo? Mas essa é a realidade. Então, Paulo nunca deixou de pegar por diferença doutrinária. Eles todos ali é que ensinavam as igrejas. Não tá vendo como se lá houvesse denominações. Entendeu? Tanto é assim, né, que, por exemplo, você pode analisar. Não havia diferença de doutrina. O que havia era desvio da doutrina. E os apóstolos corrigiam isso. Entendeu? Dá uma olhadinha depois na carta aos Coríntios, né? Na primeira carta aos Coríntios, você vai notar que havia vários problemas ali, problemas morais, problemas da liberdade cristã, problema de facção na igreja, e também havia, devido ao próprio contexto, né, greco-romano, uma rejeição de membros da comunidade de Corinto, não é? Pela doutrina da ressurreição. Por quê? Porque para os gregos os mortos não ressuscitam. E Paulo então vai confrontá-los no capítulo 15, mostrando que, peraí, se os mortos não ressuscitam e vocês estão aceitando a filosofia grega, não é? Como sendo verdade de que os mortos não ressuscitam, então como é que Cristo ressuscitou? Se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Então veja, acontece uma correção. Por quê? Porque é uma doutrina só verdadeira. Então não havia diferença de doutrina em Corinto. Havia desvio da única doutrina em Corinto. Não é como agora. Agora, nesse sentido, o que existe são dogmas, doutrinas tão diferentes que separam o cristianismo em grupos. E você tem grupos mais fiéis, menos fiéis. Isso faz parte, é assim. Mas não é a mesma coisa como naquele tempo. O irmão fez uma aplicação bem errada aqui, tá? Vamos lá. Como ele dizia, o que importa é pregar a Cristo. Isso é um argumento totalmente falacioso de alguém que não está lendo a Bíblia direito. Se fosse confessional e não ficasse chamando a tradição reformada ou as confissões da sua própria igreja de caixinha, você entenderia isso muito bem. Mas abandonou a confessionalidade, qual é o resultado? Cai na relativização evangélica e não compreende a palavra de Deus de maneira correta. Olha o problema aí, tá? E ainda faz uma campanha, uma propaganda vergonhosa, contrária nesse sentido, não é, à própria igreja presbiteriana e suas confissões. Pessoal, saiam da caixinha. Eita, dificuldade, viu, cara? Não entendeu nada.
Olha aí, meus irmãos. Conseguem ver o erro? Olha o problema. Quando alguém, não é, mesmo sendo membro de uma igreja que faz parte da tradição reformada, ainda que tenha passado por mudanças, certo? Essa pessoa, ela não entendeu o que é uma igreja reformada, não entendeu. É um evangélico numa igreja presbiteriana. Eu sei que tem muito lá. Né? Ele mesmo já testemunha aí que é muito comum para ele ver essa troca de púlpitos com igrejas que não são reformadas, né? É lamentável, né, meu irmão? Lamentável. Mas vamos agora, para poder concluir esse vídeo, a um comentário que vai trazer um pouco mais de ânimo, né? É por isso que eu continuo ainda amando a IPB, apesar das suas dificuldades, né, da sua crise, mas eu sei de fato, né, que tem irmãos lá. E eu conheço muitos pastores que, diferente desses pastores Nutelinha, mamão com açúcar, não é, e evangelicais disfarçados, são pastores de fato fiéis, são pastores reformados, tá? E estão batalhando sim por pregação fiel do evangelho e para manter, não é, a identidade presbiteriana. Isso é importante. Então, o perfil aqui, né, do irmão Mr. B66, ele falou assim, ó, sou da IPB, aspirante ao ministério sagrado e atuo como evangelista e sou confessional. Primeiro gol, né? Primeiro gol. E adoto sim os cânones de Dort e defendo o arminianismo como heresia. É tetra! É isso, meu irmão. É isso. Né? Tô aqui, ó, vibrando, tô animado. Com esse irmão aí, vamos conversar até amanhecer o dia. Uma garrafa de café. Quem sabe temos uma oportunidade um dia, né? Teremos uma oportunidade um dia. Com gente que trata a coisa de maneira relativizada, eu não quero tomar café, não. Tá? Posso tomar um chá rápido, mas café eu não tomo, não. Vamos lá. Então, e adoto sim os cânones de Dort e defendo o arminianismo como heresia. Eita, maravilha. Não concordo com liturgias que não têm como princípio regulador de culto. Maravilha, hein? É isso aí. Isso sim é fé reformada. Continuando. Minha liturgia é aliancista e defendo ambas as tradições reformadas. Isso sim, tá? É uma relação de continuidade entre a tradição reformada continental, né, que é a mais antiga, com a tradição reformada que vem da ilha, no caso, a escocesa, não é, a inglesa, os presbiterianos. Ok? Então, isso é muito bom, irmão. Muito bom, muito bom. Isso diminui, né, o espaço de água entre a ilha e o continente. Isso é maravilhoso. Eu fico feliz com isso, tá? Eu me empolgo mesmo, certo? Ele vai dizer assim, ó, cresci em uma igreja confessional, em um presbitério zeloso. Glória a Deus por isso, cara. Que maravilha mesmo. Isso é muito bom, né? Deus realmente foi gracioso na vida do irmão, tá? Porque nem todos têm esse privilégio, nem todos têm essa bênção de crescer numa igreja, no caso presbiteriana, onde o presbitério é fiel, confessional, certo? Cresci em uma igreja confessional, em um presbitério zeloso. Há pastores, mas tem a admissão aqui, que é o que todo mundo vê, né? Só quem não quer enxergar, que é o pior cego. Há pastores falsos e extremamente perversos. Sim, isso é verdade, tá? Pois negam a confissão de fé de Westminster. E para quem não é cristão reformado de verdade, não entende o valor das confissões, não sabe nem o que as confissões são. Acha que a confissão de fé é igual o livrinho de Escola Bíblica Dominical da CPAD, né? Sei lá, trimestral. Não, né? Não, tá? Isso as confissões têm um valor para nós muito importante, certo? Porque nós, quando estudamos e abraçamos, é porque nós concordamos, cremos de todo o coração que aqueles documentos confessionais, não é, feitos pela igreja e que expressam a fé da igreja e que são a resposta da igreja, não é, explicam corretamente a santa palavra de Deus. Nossa interpretação, então, não é avulsa, não é solta, tá? É a fé da igreja, não é defendida, preservada nas confissões. Então, temos uma luta a ser travada pela confessionalidade, não é? Então, nisso nós somos parceiros, meu irmão. Nós somos parceiros disso aí, tá certo? Graças a Deus,
nesta safra temos muitos pastores bons e confessionais e que Deus possa promover uma reforma na IPB. É o que eu realmente tenho em meu coração. Eu oro por isso. Tá? Eu oro por isso e que os fiéis dentro da IPB, os homens que honram a confessionalidade, né, a palavra de Deus, possam ter o prazer de ver, né, de verem aí a igreja presbiteriana do Brasil crescendo cada vez mais e retornando também cada vez mais a sua confessionalidade, as suas raízes, certo? E eles possam ver também, né, esse evangelicalismo presente lá sendo expulso, saindo, ok? Para que a IPB possa honrar o seu nome histórico, tá? Muito bem, meu irmão. Eu fico muito feliz por ler o seu comentário. Ele fala que eu não leio o credo apostólico no culto, né? No culto. Ainda não acho que a congregação não está pronta ainda. Então, eu entendo, né? Tudo tem que ser feito de maneira vagarosa mesmo, um passo de cada vez. Mas comece a falar a respeito do assunto, a trazer estudos sobre, a contar um pouco da história dos credos. Isso tudo pode mostrar para a igreja a riqueza e até o próprio propósito do credo, né? Já para que ninguém possa fazer nenhum tipo de ligação, de associação a uma prática romanista, né? O que não tem nada a ver. Nós, da tradição continental, nunca tivemos problemas com isso, então para nós é muito comum. Se alguém vem visitar a nossa comunidade, culto pela manhã, leitura dos 10 mandamentos, todo culto pela manhã. E à noite também a igreja junta, confessa o resumo de sua fé, no caso, no credo apostólico, tá? Então, tá aí, meus irmãos, não é um vídeo para falar sobre esses comentários que mostram exatamente o que é um cristão que realmente é reformado, que tem consciência da tradição de sua comunidade, da importância da confessionalidade e que ama a confessionalidade e que luta por ela, como nós temos feito aqui no canal, e um outro que me parece mais que está no lugar errado. Tá? Então, eu espero em Deus que o irmão que tem esse desprezo, né, pela confessionalidade e até acaba entendendo que o Catecismo de Westminster é legalista, né, quando fala do quarto mandamento, e chegou a dizer que é pior do que o dos fariseus. O cara não sabe nem o que é legalismo, já começa por aí. Tá cheio de gente assim, né? Não sabe nem o que é legalismo. Eu espero que esse irmão, ele possa, sabe, com um pouco mais de humildade, olhar para a história da sua própria tradição. Não parece que ele tem interesse, mas eu espero que tenha. E usa, tá, o canal, irmão, para você aprender. Tem playlists aqui sobre as confissões. Se aprofunde nisso, tá? E eu falo com honestidade aqui, certo? E a qualquer um, tá? Se algum irmão, qualquer um, pastor, eu tenho dificuldade com as confissões, eu não consigo aceitar, não dá pra mim. Minha recomendação, cara, vá procurar uma outra comunidade, certo? É claro, você não precisa me dar ouvidos, né? Eu não sou seu pastor, parte sua, né? Eu não sou seu pastor, eu não sou seu pastor, então, é, mas é um conselho de irmão, é um conselho de irmão. Tá? Se você não consegue fechar com a confessionalidade, pra que ficar numa comunidade que é confessional? Infelizmente, eu não falo isso com alegria, mas é o que tem. Fazer o quê? É o que tem. Eu digo, as opções evangélicas aí fora. Talvez o irmão pense como um evangélico, ah, sabe? Evangélico no sentido de evangelicalismo, certo? Ah, e nunca se sinta bem numa igreja reformada. Se por acaso um dia, né? Quer dizer, por acaso não, pela providência de Deus, o presbitério daí, eu não sei também, eu não conheço, tá? Então, por favor, não estou julgando. Mas se o presbitério for se fortalecendo nas raízes da igreja, da própria tradição presbiteriana em si, e os pastores forem realmente confessionais, os presbíteros também, talvez o irmão acabe sofrendo mais. Entendeu? Então, é claro que eu não desejo que o irmão simplesmente saia, de jeito nenhum, mas estude mais. Olhe com mais carinho para a rica tradição de vocês. Veja, eu nem subscrevo, eu nem sou presbiteriano, mas eu tenho um respeito enorme e reconheço a igreja presbiteriana, não é, do Brasil e especialmente a igreja presbiteriana reformada, por exemplo, o presbiterianismo histórico, não é, como uma tradição irmã, como reformada também.
Tá? Então é bom pensar nisso. Eu espero em Deus que os irmãos possam refletir sobre esse assunto. Eu não sei nem porque eu fiz isso, mas tudo bem. Eu acho que eu ia terminar o vídeo e bugou a mente. Mas, tá aí, viu? É bom refletirmos sobre isso. Deixem os seus comentários, sempre de maneira respeitosa, beleza? E até o próximo vídeo. Valeu!